Fala, meu povo, Meu tudo povo. bom com vocês? Que é isso? Ah, tô testando novos Fala Meu Povos Como também. é que é? Meu povo. Todos. Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas. Ah, não. É, Cara, cadê a eu música do Luciano detesto. Huck? Blum, 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 I blum. gotta take a little time. Tum, tu, A tum, little tum, tu, tum, tu, tum. time. É isso, gente. Eu vou pedir desculpas. Por quê? No domingo, quando eu postei o vídeo, eu falei que eu ia postar o vlog naquele dia, né? Só que eu estou desde domingo passando muito mal, né? O Panda tá de prova, assim. Eu tô meio que trabalhando deitada na cama porque eu tô com muita dor. Uhum. E eu queria muito contar o que aconteceu. Deixa eu arrumar aqui rapidinho só. Não vocês aqui mesmo, não vou parar nada não, porque aqui todo mundo é de casa. Vocês vão mexer aí, eu vou mexer daqui. Né? É. Eu queria contar um negócio pra vocês e eu queria, antes de mais nada, pedir nenhum estardalhaço. Gente, tá meio torto isso aqui. Nenhum estardalhaço. Quem quiser fazer comentários com... Que sempre tem, né? A pessoa que fala assim, minha tia, minha prima, minha melhor amiga. Sempre tem alguém, né? E tá tudo bem, pode fazer. Eu já foi tempo que eu me impactava negativamente, mas eu vou pedir um pouco de bom senso para não contar histórias trágicas. É só isso que eu vou pedir. Pode comentar o que você quiser nos comentários. Só por gentileza, não diz que eu vou morrer amanhã. Né? Acho justo eu pedir só isso, assim. Sim. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então é literalmente só isso que eu quero pedir. Mas eu acho que a maioria de vocês vai entender, ou quem não entende vai... quem não entende por conhecer, vai ter empatia, porque são coisas do universo feminino. Antes de entrar na questão que eu quero falar pra vocês e contar, vocês sabem que desde o início do ano eu tô fazendo vários exames, e eu falava que tinha muita ansiedade. Eu gravei vídeos aqui pro canal, inclusive, falando, né, que eu tô com muita ansiedade, que eu tenho muito medo de fazer exame. Sempre tive, desde criança, medo de descobrir coisas e tudo mais. E tô fazendo vários exames realmente. E eu acabei descobrindo que as minhas taxas, por exemplo, estão todas maravilhosas. Vamos falar do ponto positivo primeiro? Vamos. Eu descobri que minhas taxas são maravilhosas, que tá tudo incrível, que... E aí... Menos a vitamina D. Menos a vitamina D, que tá uma bosta. Aí tu corre pro sol sem todo dia. Isso, e aí tá dando certo, eu imagino. Eu, sei lá, acredito que sim. Mas eu queria muito motivar vocês que têm medos de ir a médicos, que têm medos de fazer exames, assim como eu, que gera uma ansiedade gigantesca sobre isso, de que a gente precisa enfrentar nossos medos e precisa descobrir o que tá acontecendo com o nosso corpo, porque o nosso corpo é muito silencioso. Nem tudo vai ser óbvio, nem tudo vira uma erupção cutânea, nem tudo vira uma alergia visível. Eu queria falar sobre isso. Muita coisa acontece interna. A gente realmente é doutrinado a acreditar que a gente só consegue conhecer o nosso próprio corpo com a medicina, com a ciência. Isso é uma viagem gigantesca. Porque o corpo é nosso. A gente sabe o que dói, a gente sabe o que sente, a gente só não sabe onde é que é cada coisa, certo? Alguns sabem. Alguns sabem. Mas existem várias doutrinas que fazem você, tipo, um yoga da vida. Faz você conhecer o seu próprio corpo a partir da respiração, a partir da concentração, da meditação. Sim. Então, assim, existem outros caminhos. Vai do seu jeito, sabe? Vai do jeito que você achar mais seguro. E caso você desconfie de alguma coisa e precise da medicina tradicional, vá na medicina tradicional. E outra, se o seu corpo dói, é uma mensagem do seu próprio corpo para você. É uma comunicação, né? Se você sente o incômodo, é o corpo falando, cara, ó, tem alguma coisa errada nesse ponto aqui, ó. Acabou? E a Não gente... chegando ainda. E a gente meio que não leva isso em consideração, sabe? Então, não. E a gente é acostumado a acreditar em médico. Porque acontece... E não tô falando pra desacreditar de médico. Mas a gente é acostumado a colocar num campo de autoridade que a gente não busca opiniões diferentes. Tipo, é importante você ir a vários médicos quando você desconfia de alguma coisa. Se o primeiro não te deu o retorno que você previamente imaginou, vai no outro só pra garantir, sabe? É seu corpo. É literalmente só pra você garantir. Não é pra desconfiar da ciência. Eu amo os médicos, eu amo a ciência. Mas... eu
Porque, vamos lá, porque é o seguinte, as pessoas amam médicos, Ainda engenheiros tá e criando um bom advogados. suspense pra vocês. As pessoas amam médicos, engenheiros e advogados porque eles ganham bem. São os 3 pilares da sociedade dos pais. Existe um ranking de importância e valor Vou te dizer social. que não é todo engenheiro que ganha bem, não, tá? Então, mas Eu existe fiz pós essa. com uma galera que era engenheiro que sofria e reclamava. Existe esse mito. Que as pessoas. A maioria das pessoas acreditam nisso. É porque existiu uma época que esses eram os pilares que construíam a sociedade. Sim. Sabe quando é nessa época? Século XVI. Caraca, a gente já passou disso, maluco. Mas Tem as médico que não pessoas- ganha tão bem e tem médico que erra. Sim. Não, eles não estão 100% certos. Eles não são deuses. Porque Conhecem tudo. lembra aquele último médico que a gente foi, o ortopedista, que ele falou assim, cara, uma pessoa chega falando alguma coisa que ela sente e eu tenho que me virar nos 30 pra tentar... Existem tantas possibilidades. Ainda mais com as ortopedista, mesmas, né? com as mesmas sensações, tantas. A gente tem que investigar e aí a gente, às vezes, erra. E aí, cara... Isso é muito doido. Quando eu fui no ortopedista, eu entrei no consultório, aí ele falou, que eu posso ajudar. Eu falei que eu tô com uma dor aqui. Aí ele, você quer um laudo pra fazer cirurgia de redução de seio? Ele falou, lembra? Aí eu falei, não, mas talvez sim. Já que você tá falando sobre isso, vamos falar sobre isso. Eu achei muito engraçado. Porque isso é uma coisa que eu falei minha vida inteira. E aí eu fui no ortopedista por outro motivo e ele trouxe a pauta. Acho que ele viu minha coluna e falou, gente, essa daí tá torta já. Essa coluna já tá empenadaça. Essa menina precisa arrancar esse peito logo. Calma, só um minuto. Já vai. Bom, voltando à minha história. Vi que todas as taxas estavam ótimas e tudo. E aí, no fim das contas, faltavam as ultrassonografias, né? Que é sempre o meu ponto mais crítico de medo. Porque eu fico pensando, gente, meu sangue pode estar ótimo. E tipo, faltando um órgão. Isso. Né? E o sangue continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas o órgão foi embora, no xixi, não sei o que aconteceu. Eu sou nesse nível de... Eu tô brincando. Meu Deus do céu, mas eu Cris. sou nesse nível de psicopatia, às vezes, pensando nas coisas. Aí, fui fazer uma ultrassonografia abdômen total, uma de mama e uma transvaginal. Pra ver a parte uterina, ovários, essas coisas assim, a parte reprodutiva. Por quê? Como eu sempre falo aqui, e no Instagram, em qualquer lugar que eu fale, porque eu sou uma pessoa que eu não preciso esconder nada da minha vida, principalmente sobre saúde. Se eu tenho um espaço e tenho muita gente me ouvindo, é minha responsabilidade compartilhar coisas que possam ajudar outras pessoas também. Não tem por que eu guardar só pra mim. Eu tenho ovário policístico. E eu descobri isso quando eu tinha 12 anos. Eu fiquei menstruada aos 11 e aos 12 anos eu comecei a ter muita cólica na escola. Cólica de ir pra diretoria e não conseguir assistir a aula, pressão baixa Eu estudava em colégio de freira. Pressão baixa de freira me levar pro cantinho delas lá e me darem até uma azeitoninha com um cálicezinho de vinho pra subir minha pressão. Isso já aconteceu. Inclusive, fun fact, cheguei na sala de aula tirando muita onda, dizendo que eu tava petiscando com a freira. Eu era essa pessoa, continuo usando isso. Eu faria essa piada ainda hoje. Vamos só combinar isso, que é uma piada que eu farei até morrer. Eu, com 90 anos, vou estar contando essa história, porque eu tenho muito orgulho dela. Nossa. Que era 9 da manhã e eu tava tomando vinho com azeitonas. Com a freira. Podia estar no bar. Eu tava bebendo com uma pessoa santa. Qual é o nome da freira? Terezinha. Ô, dona Terezinha. Deve ter falecido já, ela era Não, velhinha. é eterna. Esses bichos... Velhinha, esses seres são conservada no eternos. vinho com azeitona. Isso. Quê? Enfim, eu era essa pessoa com muita cólica, um fluxo menstrual muito forte. E a minha mãe, preocupada com as minhas cólicas e as dores e tudo mais, fomos fazer uma bateria de exames e descobrimos que eu tinha ovário policístico. E aí eu comecei a tomar anticoncepcional com 12 anos. Eita. E eu parei em 2020. Não, eu comecei a tomar o comprimidinho com 12 anos. Que era levinho pra adolescente, só pra controlar mesmo a menstruação. Caraca. Absurdo, né? Uhum. E aí, depois com 15 anos, eu tomei injeção. E aí comecei a variar mas o depois correto disso. não seria você tomar pra sanar a cólica bizarra que você tava e parar? Então, a questão é, não existe a resposta certa pra essa pergunta, porque a medicina não foi feita para mulheres. A medicina tá começando a estudar o universo feminino agora.
Então tem coisas que médicos acreditam ser impossíveis de aceitar e coisas que médicos recomendam muito para o universo feminino, médicas mulheres, inclusive. Não tem um martelo batido ainda sobre muita coisa, sabe? Sobre a gente, assim. As pessoas ainda estão descobrindo. Você vê a Anitta com informação, acesso a tudo, tal, passou anos tendo endometriose sem saber. Sentindo dores, indo no hospital e sofrendo preconceito por conta disso. Por ser Anitta. Por ser Anitta, porque os médicos falavam, você transa muito, obviamente é isso. Você deve estar com alguma coisa. Tipo, era puro preconceito. A gente é atendida com muito preconceito. Em qualquer médico que a gente vá, inclusive médicas mulheres. Quero fazer essa ressalva aqui, porque todo o meu problema que tá acontecendo agora veio de uma médica mulher, inclusive, super conceituada aqui no Rio de Janeiro, tá? Sim. De programa de TV e tudo. Bom, o que acontece? Em 2020, aí, enfim, comecei a tomar anticoncepcional muito nova, tomei a vida inteira, sempre com todo mundo falando assim, ovário policístico, bota tudo na conta do ovário policístico. Fluxo menstrual alto, ovário policístico. Cólicas fortes, ovário policístico. Tenho dor de cabeça, tenho cefaleia, ovário policístico. Os peitos estão meio assim, ovário policístico. Tudo na conta do ovário policístico. Tá ótimo. Mas sem fazer exame. Só olhando. Eu fiz um exame com 12 anos. E aí eu fazia ultrassonografias ao longo da vida e tudo mais. Aí tinha um cisto ou outro, um pólipo ou outro. É ovário policístico. Daqui a pouco na menstruação sai, tá tudo bem. Nessa vibe, assim, que sempre foi a minha vida. Assim, mas não pode ser eximido que pode ser isso também. Sim, na época. Tem essa conta também, até porque eu tenho ovário policístico, né? Mas é isso que você falou. A medicina não bota foi feita tudo na conta do policístico e não pensa. Aí em 2020, início da pandemia, antes do início da pandemia, na real, eu fui na minha médica, fiz os exames, tinham cistos. A médica famosona. A médica famosona. Tinham cistos. Tinham 3 ou 4 cistos. Sim. Ou pólipos, não sei como é que chama. No meu útero. E aí ela falou, tá tudo bem, acontece, imagina. Vamos ficar observando. Vamos ficar vendo isso aí. Vamos marcar. Meteu na conta do vou marcar. E aí fez todos ela é os brutona, exames. não é? Ela é brutona. E aí fez todos os exames, tudo certo. Tudo maravilhoso, não tinha problema nenhum. E aí eu falei pra ela, eu quero engravidar. Oficialmente agora. E eu quero fazer os exames pré-gestacionais e tudo. E ela falou, não, tudo bem, vou te passar todos os exames e tal. Mas ela falou assim, você precisa emagrecer. Primeiro, assim, pra começar. Você precisa emagrecer porque não tem como você ter uma gestação saudável com o peso que você tá. Assim, do tipo, vamos fazer os exames, você precisa emagrecer. Sem nada, assim. Falei, tá bom. Aí veio a pandemia. E aí eu já tava me sentindo muito mal, muito inchada e tudo por conta do anticoncepcional. Eu sabia que era o anticoncepcional. E aí eu decidi logo no início da pandemia parar de tomar anticoncepcional. E larguei. Falei pra ela, vou parar de tomar meu anticoncepcional já porque tá me fazendo muito mal. Aí ela falou, você vai passar por um período que não vai ser a sua menstruação ainda, seu corpo vai se entender, porque você toma anticoncepcional há mais de 25 anos. Isso é muito tempo para um corpo, né? Eu nunca interrompi. Eu sempre tomei. Ninguém nunca falou para eu interromper. Então, parei de tomar o anticoncepcional no início de 2020. Mas por que eu tô contando essas intimidades todas para vocês? Por que você quer? De novo, porque eu tenho um espaço. A medicina feminina não é difundida. É falha. E tem muitas mulheres que têm vergonha ainda em 2023 de falar a palavra menstruação em público. É verdade. E a gente precisa conversar. A saúde feminina é muito importante. Não apenas porque nós somos as mulheres e nós engravidamos. Não, tira essa baboseira romântica toda que todo mundo coloca na sua cabeça. É porque a sua saúde define a sua vida. Exato. E se você não cuidar e conhecer dela, acabou pra você. Não é pelo futuro da humanidade não, gente. É a gente primeiro, tá? O futuro da humanidade vem depois que eu decidi participar do futuro da humanidade. Mas primeiro a gente tem que cuidar da gente. E a gente precisa se conhecer e a gente precisa se entender nossas dores, de onde elas vêm. Enfim, a pandemia começou. Então, aqui eu quero inserir um novo disclaimer. Eu parei de tomar o anticoncepcional no início de 2020, mas eu e o Panda somos casados desde 2012. Eu quero fazer só um parênteses breve pra vocês. A gente sempre quis ter filho. A gente já tem nome dos nossos filhos. A gente planeja filhos. A gente sempre quis. Mas a gente virou empreendedor.
É. E eu sou a fundadora do Coxinha Nerd. O Panda veio ser fundador do Coxinha Nerd, junto comigo, depois que ele já tinha começado. Então, o meu primeiro filho, sinto a todos que não entendem isso muito bem, é o Coxinha Nerd. É. E eu cuido dele como se fosse um filho mesmo. Eu cuido porque eu sou completamente apaixonada, porque isso daqui é a minha vida. Porque eu sei hoje que quando eu pensei em fazer 1 milhão de profissões, eu não consegui escolher porque a profissão que eu queria fazer não existia. E hoje ela existe. E pode deixar de existir daqui a pouco com o ChatGPT. Então eu vou aproveitar 100% todas as oportunidades que surgirem, sim. E isso me fez fazer escolhas. E para toda escolha, existe um deixar de fazer outra escolha, né? Quando você decide por um caminho, você está abrindo mão de vários outros. E por muitos anos, eu decidi o meu trabalho à frente de ter um filho. Isso é fato. Verdade. Isso não é vergonhoso pra mim dizer, porque eu tenho muito orgulho do que eu construí, do filho que Quantas eu parei. histórias de empresários a gente vê que desiste de alguma várias coisa, coisas, né? e é super aceito na sociedade. Agora, a mulher empresária que desiste de ter um filho num determinado momento porque problemático. ela é uma empresária. Durante muitos não. anos eu precisei conversar muito com os meus pais sobre isso, pra eles entenderem. É. Ainda mais quando a minha irmã mais nova teve filho, há Sim. 5 anos atrás. E aí eles ficaram, ela é mais nova do que você e ela já teve filho. Eu falei, tudo bem, ela é concursada, ela tem um trabalho que ela ama, que é super estável e que permite que ela tenha uma rotina com o filho. Minha rotina não me permite ter um filho agora. Eu não sei. E eu sempre pensei muito nisso, do tipo, eu estou num evento, numa Comic Con, trabalhando, e eu pensava, como eu vou incluir uma criança aqui? Eu já tive vários momentos assim, que eu tava fazendo uma viagem de trabalho e eu pensava, eu ia deixar um filho pra trás aqui, sabe? Esses pensamentos sempre vinham na minha cabeça, de como eu estaria encaixando uma criança nessa minha vida, nessa minha rotina. Sim. E recentemente, principalmente dentro da pandemia, eu me fiz essa pergunta de novo. Como eu encaixaria um filho aqui? E a resposta foi, tanto faz como. É um filho. Se eu quiser ficar que nem aquelas macaquinhas de zoológico, com a criancinha pendurada aqui assim, pulando assim pelos negocinhos, sabe? Que elas ficam pulando A vida assume o curso, né, cara? A vida encontra o jeito. Exato. Entendeu? E eu não preciso ficar preocupada se eu só preciso ter o que eu quero e fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu preciso me respeitar. Isso. E aí foi em 2020 que eu entendi que ali tinha chegado o meu momento e que eu queria mesmo engravidar. Mas com esse negócio de pandemia e eu com os pedidos de exames na mão, eu acabei não indo a fazer exame nenhum, porque eu fiquei com medo, né? Tava um caos de laboratórios e hospitais e tudo mais, eu não fui a médico até 2022. Em 2022 eu voltei a pensar em ir a médicos, mas ainda com muito receio. Né? Eu e o Panda, a gente pegou Covid em julho de 2022, e aí o medo voltou todo de novo. É. E aí depois a gente teve alguns eventos profissionais, e a gente com muito medo ainda. E a gente foi de uma rotina estagnada de pandemia para 200 por hora, assim, muito rápido, né? Foi. Então o segundo semestre de 2022 para mim foi extremamente caótico e desumano. Com a gente como pessoas e com o nosso trabalho. Eu consigo enxergar isso, assim, hoje muito bem. Então, não foi desumano. Eu achei desumano. Porque... O jeito que a gente lidou com a gente mesmo. Mas entendeu? isso é ser humano. Porque, pensa só, se você ficar muito tempo parado, você gera ansiedade para fazer alguma coisa. Mas eu digo desumano porque a gente não pensou na nossa saúde mental. A gente só foi pro pico, sabe? Mas isso é ser humano, de verdade. Então tá, então foi humano. Porque o pensar na saúde mental é algo recente. Ah, sim, isso é verdade. A gente não tá acostumado mesmo com Não tá, isso. a gente tá testando. priorizar isso, Exato. Porque a gente precisa pensar que as nossas atitudes não são tão extremistas assim. A gente só segue o que a gente sente do nosso redor. Sim. E aí, quando a gente voltou da CCXP, em dezembro de 2022, foi quando eu falei pro Panda assim, eu preciso de um tempo pra pensar na minha vida. E aí eu comecei a pensar em muitas coisas. Eu precisava ir a médicos, eu precisava perder o meu medo, eu precisava fazer exames, eu precisava mudar minha rotina de criação de conteúdo, eu precisava respeitar mais a gente e menos o algoritmo, que é uma coisa que eu tenho falado muito com vocês. Eu precisava entender que eu faço parte da cultura pop. A cultura pop não é minha chefe.
Eu precisava entender que eu assisto aos filmes, às séries e aos conteúdos porque eu amo, porque eu sou apaixonada por isso desde sempre. E não porque eu tenho que ver. Eu precisava reordenar o posicionamento das minhas demandas. Era basicamente isso, assim. E entender quais eram as atividades e as coisas da minha vida que eu realmente amava e quais eram as coisas que eu estava fazendo só porque diziam que eu tinha que fazer. E o mundo responde positivamente quando você faz algo certo pra você, né? Sim, total. Por exemplo, até os Tudo médicos. se alinha, né? Os médicos que a gente foi. Maravilhosos todos. Foram carinhosos, foram atenciosos. Então, assim, não foi só a gente que assumiu algumas escolhas profissionais. Todo mundo tá fazendo Todo isso. mundo, Porque não era assim, Não. com atenção. Não, acho que mudou. E a gente também tá sendo mais criterioso. pessoas mudaram. Se a gente chega num consultório e a gente não é bem atendido, ou se acontece alguma coisa, a gente fala, a gente dá feedback, a gente pede sim. pra mudar, a gente não guarda Se mais eu as chego coisas, no né? médico e o médico é padrão 1800 e bolinha, A gente eu levanto e fala. saio e falo, cara, tá uma porcaria essa consulta, eu vou pra outro médico. Com educação. Não, óbvio. se o cara não é educado comigo, eu não vou ser educado com ele, não. Com educação, Com sim, educação, sempre. A gente sempre. tem que ser educado. É verdade. Mas aí eu comecei, enfim, vocês acompanharam esse processo no início do ano, porque tá tudo aqui no histórico dos vídeos. Mas aí chegou o grande dia de fazer as tais das ultrassonografias que me mostrariam verdades. Eu tava com medo de estar com problema no fígado por conta da pandemia, muito tempo em casa. Eu engordei 20 quilos na pandemia e eu não tava entendendo muito o quê, mas da onde vinha, né, esses 20 quilos. Mas tanta gente dizendo, eu engordei 20, eu engordei 15, eu engordei 10. E eu falava, então, normal engordar pra base de 20 na pandemia. Botei na conta da pandemia tudo, né? Tô com muita espinha, hoje tô com muito menos espinhas, mas eu tô com marcas de espinhas, assim, que durante a pandemia foram muito agressivas e muito fortes, de ficar ferido o meu rosto. E eu botando tudo na conta de quem? Da Do ovário policístico. do ovário, Não, do ovário policístico. O bom E e velho ovário policístico. E também do fato de eu não estar tomando anticoncepcional. Lembre que eu parei de tomar em 2020. E aí, dizem que durante uns 2 anos, mais ou menos, o seu corpo fica piradaço. Isso. Ele fica do tipo... está acontecendo? Ele fica maluco. Isso. E aí ele vai pra um fluxo muito louco. E eu fico de cama quando eu tô menstruada. E eu comecei a ficar, nos últimos 6 meses, cada vez mais de cama. Ao ponto de eu passar, às vezes, 2, 3 dias na cama. Sem conseguir levantar, andando curvada. E isso começou a me preocupar muito. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa que eu não entendo. E aí eu fiquei com medo de ter... Isso ano passado, né? Foi agora nos últimos 6 meses. Isso. E aí eu comecei a ficar com medo de ter endometriose. Porque quando você pesquisa os sintomas que eu tava sentindo no Google, erro de principiante, eu sei, aparece lá, câncer, gravidez ou endometriose. São as 3 opções que o Google me deu. Não era nenhuma das 3. Quer dizer, no espectro. E aí eu fiquei muito tensa, né? A Panda acompanhou todo esse processo, eu tive crises de choros e medos e o que tá acontecendo? Eu não vou conseguir ter filho. E aí você começa, porque a sociedade faz isso com você, você começa a se culpabilizar. Eu deveria ter tido filho mais cedo. Eu deveria ter pensado nisso antes. Antes de fazer exames, tá? Eu deveria ter pensado em mim. Eu deveria ter sido menos egoísta, sem saber o que estava acontecendo. Eu já tava me culpando, chorando e pensando, tá vendo? Eu tinha que ter tido filho quando todo mundo falou. Agora eu tô ficando velha. Eu tô com 38 anos. E aí você pensa, nossa, 38 anos? Aos 40 você não pode fazer mais nada? A Cláudia Raia acabou de engravidar com 56. Ah, mas é a Cláudia Raia, ela é uma atleta, dançarina. Não, ela é uma mulher. O corpo que ela tem dentro, eu tenho. Eu tenho o mesmo útero que ela. Eu tenho os mesmos ovários que ela. O corpo é igual, gente. O corpo humano é igual. Se você se cuidar e tiver acompanhamento, o corpo humano é igual. Mas eu entrei nesse processo de autoflagelo sobre essa situação por conta das dores que eu estava sentindo. E todo mundo falando, você precisa ir no médico porque você já tá com quase 40 anos e botando um peso nos 40 anos que eu ficava, cara, eu não vivo esse peso. Eu não tenho esse peso dentro de mim. Eu não acredito nesse peso. Eu não vivo esse peso. E eu sou tão feliz como quando eu tinha 15. Eu tenho que deixar de ser? Porque eu tô com 38 anos?
Nada disso tava fazendo sentido. Então eu entrei numa super crise ainda com essas coisas que as pessoas ficavam falando. Sim. E aí eu comecei a chorar muito e ter muita tristeza mesmo com a situação que as pessoas estavam me encaixando, de quase invalidez, sem eu saber nada de mim. É muito surreal isso, É cara. muito surreal. E aí fiz as ultras. Não tenho nada nos meus peitos, estão belíssimos, prontos para serem retirados após a amamentação, porque agora eu já decidi que eu só vou tirar meu peito depois que eu amamentar bonitinha. Meu abdômen, para as pessoas que olham a minha barriga e o meu peso e pensam, nossa, Tá essa podre. deve estar podre por dentro. Tá tudo ótimo, tá, invejosos? Tem muito magro aí, podre. Tem uma amiga magra? Eu já vou logo botar essa régua. Tem uma amiga magrinha que me mandou mensagem essa semana falando: meu fígado está estragado de gordura. O meu está pleno, tá? Minhas taxas estão plenas. E o meu corpo está pleno. E agora o útero, Cris Queren. E aí chegamos no útero. Veja bem. Esse não tá tão pleno assim. Tá sim. Foi um choque, eu fiquei com medo, pesquisei bastante, conversei bastante. Inclusive, vou a uma médica agora essa semana, que é a médica da minha irmã, que ela super confia, que teve filho com ela, e não como casal, mas vocês entenderam. Porque pareceu que tipo, as duas tiveram um filho junto. Não. Enfim, vocês entenderam. Aí, eu vou nela, porque ela é maravilhosa. Eu já fui nela uma vez e vou agora. Porque eu confio bastante nela por recomendação da minha irmã mesmo. Mas eu estou com um mioma no útero. O que é um mioma? Eu vou falar a palavra, vocês vão, pra quem não conhece, se desesperar, e aí eu vou explicar o que é isso e aí vocês se acalmem. Por gentileza, vamos fazer essa curva junto aqui de montanha-russa. Vamos nessa montanha-russa aqui. Um mioma é um tumor. Tan, taran. Essa é a hora que você fala, meu Deus, Cris, e agora o que vai acontecer? Benigno. E aí, complementando para tranquilizar o seu coração, não tem como ele ser maligno. E não tem como ele virar maligno. Ele é um tumorzinho específico dessa região feminina. É isso. E um tumor nada mais é do que um acúmulo de células. É isso, é o corpo falando, ih, pipoquei um negócio aqui. É tipo uma verruga. É isso. E aí, a literatura sobre o mioma traz muitas questões e muitas informações e muitos delírios tropicais, entendeu? E um dos delírios, que é o que acontece com o meu corpo, de acordo com a pessoa que me atendeu, a minha barriga está muito inchada. Há um ano, mais ou menos, assim, ela começou a inchar muito e eu não sabia o que era. E ela é um mioma. Não o tamanho do mioma, eu estou com mioma no tamanho da minha barriga. Mas está acontecendo um negócio muito específico no meu útero. Eu sei que vão ter médicos aqui nos comentários ou assistindo esse vídeo que vão falar assim, gente, não é isso, tal, porque médico é aquilo, né? Eles aprendem um negócio na faculdade e aí depois cada um decide interpretar do jeito que quer e vai falando do jeito que quer. É tipo ler borra de café. É isso, cada um vai entendendo do jeito. Então assim, gente, eu vou na minha médica e é com ela que eu vou tratar. Ninguém nos comentários vai me tratar ou me atender virtualmente. A gente nem tem vontade, assim. Então... É mais, assim, se essa informação não afeta você, pode afetar alguém que você conheça. Exato. E aí, a nossa intenção nesse vídeo é essa. Informar o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer porque a gente acredita que está fazendo o melhor caminho possível. Exato. Eu quero ir na médica que eu confio para poder tratar com ela e fazer uma cirurgia logo para tirar esse tal de mioma. Se nós fôssemos... Que o Panda Mendes já deu nome pro mioma. E foto! Marcos Mioma! Não dá nem pra ver direito a história. Deixa eu diminuir a luminosidade. O Panda chamou... Gente, assim que eu saí do laboratório, eu chorando, triste, nervosa, preocupada. Ó, o Marcos Mioma. Aí o Panda falou, é o Marcos Mioma. É isso, gente. Seja casada com um aquariano, dá nisso. E aí, o que acontece com o meu corpo nesse momento, tá? De acordo com a pessoa que me atendeu. O meu corpo acredita que em algum nível ele está grávido. Não 100%. Mas em algum nível ele acredita que tem algo sendo cuidado ali no útero. Uhum. Aula rápida de genética de reprodução feminina, tá? Óvulo, entra o espermatozoide, plim, entrou no óvulo, certo? Esse óvulo pega e cola na parede do endométrio. Sabia que mudaram isso? O quê? Existem estudos Mudaram que dizem o quê, que gente? não é o primeiro espermatozoide que chega no óvulo. É o... É o espermatozoide que o óvulo aceita. É tipo... Existe imprint.
existe uma comunicação. Então, às vezes, chegam vários óvulos antes e não entram. E aí, do nada, chegam e falam, how you doing? E aí, ela É abre. tipo imprinting. Tá. E aí, o óvulozinho fecundado, ele vai pro endométrio. E aí, ele Isso. cola na parede do endométrio e é ali que o Paranauê vai acontecer. E quando dá ruim, rola endometriose. Não, isso É outro coisa, rolê, né? mas é no endométrio que rola Estraga as coisas endometriose. que já são estragadas pra gente, Isso. entendeu? Mas o que eu quero dizer é, o meu miominha, meu Marcos Mioma, ele tá grudado no endométrio. Sim. Ele tá lá, como se ele fosse um Um óvulo. óvulo fecundado. E aí o meu corpo tá o quê? Uma loucura. O meu corpo olha aquilo ali e fala, você não vai fazer nada com Depois isso de, hoje. depois de mais de 20 anos com anticoncepcional, já era pra estar uma loucura, tem uma segunda loucura. Uma segunda loucura. Mas assim, piadas à parte e seriedades à parte também, eu quero dizer que eu sou uma mulher evoluída e que o meu corpo, ele tá reproduzindo sozinho. É. Ele falou, não preciso de ninguém. Dá Não, licença. mas só eu tem- sou uma mulher autossuficiente, aquela, né? Só tem o Marcos Mioma aí, porque são duas loucuras. Porque se fosse 3, ia ser o Luciano Huck. Ai, meu Deus. Loucura, loucura, loucura. Eu só quero dizer que eu estar falando disso aqui rindo com vocês é uma evolução. Sim. Porque há uma semana atrás eu estava contando pros meus amigos aos prantos. Porque eu sou essa pessoa emocionada e tô triste, tô com medo, tô com receio, mas eu sei que vai dar tudo certo. Sim. Bom, meu miominha tá grudadinho no meu endométrio. E ele machucou meu endométrio. As dores que eu tô sentindo, a minha barriga super inchada, as variações hormonais. E as causas são hormonais, tá? É super natural isso do corpo feminino. Mas todas as dores que eu tô sentindo, o inchaço... A minha barriga, gente, ela tá discrepantemente inchada. Tipo, obviamente que eu sou uma pessoa que estou acima do peso, mas eu nunca tive uma barriga como a que eu tenho hoje. Eu nunca tive barriga inchada. Tipo, quem tem problema realmente de fígado, sabe? Que fica com a barriga inchadona, assim, ou rim, ou coisa gravidez, assim. né? Ou gravidez. Eu E a fico minha barriga lembrando- tá tipo gravidez. Inclusive, fun fact, eu cheguei a fazer teste de gravidez nos últimos meses e um deu positivo. Lembra? Lembro. O meu Logo corpo em acredita seguida- na fanfic. Logo em seguida fez outro e deu negativo. Mas o meu corpo E não é é- fanfiqueiro. É. Corpo de fanfiqueira é fanfiqueiro também, Panda Mendes. Exato. Que esquece. Mas assim, isso é muito sério. A saúde do sistema reprodutor feminino é muito séria. É. E a gente precisa investigar, e a gente precisa ser chato, e a gente precisa insistir. Se a médica fala, você tá gorda, precisa emagrecer. Cara, eu conheço a minha rotina. Ninguém conhece a sua rotina melhor do que você. Exato. Você sabe o que você faz, o que você come, você sabe tudo da sua vida. Não há diploma de medicina que conheça você melhor do que você mesmo. Nossa. Não existe. Nossa. Você conhece, E isso cara, é perfeito, cara. o médico te olha gorda e ele fala assim, você tá gorda. Você, ok, eu sei. E aí? E aí que você precisa emagrecer. Não, tudo bem. Existem questões que podem realmente me levar a emagrecer. Mas a minha saúde talvez não tenha muito a ver com o meu peso. E a gente já fez um vídeo sobre isso aqui também. Então, isso gerou muitos conflitos psicológicos em mim, assim. Eu confiava tanto naquela médica, eu colocava ela num pedestal tão alto por ela ser médica, que eu parei de me ouvir, de prestar atenção em mim. Porque eu acreditava que o que ela dizia de mim estava certo. E era mais importante do que o que você tem a Do dizer que eu sobre você sentia. mesmo. Exato. E nesse momento eu vejo que se eu tivesse me ouvido e prestado atenção em mim, sabendo o que eu como, a minha rotina e todas as coisas, eu saberia que, cara, eu não sou uma sedentária completamente inútil que come mal, nem gordura eu como. Tipo, eu não como açúcar. Gente, eu não como açúcar há mais de 15 anos. Açúcar mesmo, o açuquinha. Isso. Doce você come. Não, Doces você não eu come. como, mas não muito Não também. muito, Eu é. não gosto de doce, E quase. eu te amo por isso, porque eu como tipo 75% Todos os doces da do casa. doce. Então, assim, eu conheço a minha alimentação. E eu sei como ela é, É. sabe? E isso sempre foi uma questão, assim, do tipo, caraca, as pessoas ficam passando umas dietas restritivas que são basicamente o que eu já como na minha vida, assim. Tirando os fast foods ou outros aí que eu enfio no meio do caminho. Mas é muito raro também, até porque a gente mora no meio do mato, a gente não fica comendo essas coisas o tempo todo. Mas, o que eu quero dizer? Nenhum diploma de medicina vai superar o que você conhece de você mesmo. Vai esmagar o que você conhece de você mesmo. Então, se você discorda
investigue. É. Se você desconfia, procure uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião. Isso. Status atual. Depois de amanhã, dia 6 de abril, eu tenho uma consulta com a ginecologista para falar sobre a cirurgia. Eu preciso tirar o meu mioma. E isso é urgente, porque como eu falei, não sei se falei, o meu miominha já machucou um pouco o meu endométrio. Então, eu tenho o mioma e tenho um machucadinho no lugar onde ele tá grudado. Isso. Tem 3 tipos de mioma. Você pode pesquisar aí no Google e isso é super tranquilo porque é didático realmente. Tem 3 tipos de mioma e o meu é o pior dos 3, que é esse grudadinho no endométrio, que ele é interno. Enfim, ele é chatinho de lidar porque ele é o que machuca. Porque tem o mioma que fica soltinho, assim, vivendo ali dentro. Tem o mioma externo. O meu não, o meu tá bonitinho ali, coladinho. Vou ficar aqui quietinho, se eu não fizer nada. Tá quentinho. Ele ficou ali, tipo, se eu não fizer nada, ninguém vai falar nada. Vi, machucou. E aí agora vai ter que ir embora. Marcos Mioma. Mas já me disseram algumas coisas. Tipo, minha irmã mesmo já falou. Minha irmã tirou o mioma também há 5 anos atrás. Minha irmã tirou o mioma 1 mês antes de engravidar. Então minha família tá fanficando isso aí agora. Pelo referencial. Pode não acontecer, tá, gente? Mas a minha família tá fanficando isso, que como a minha irmã tirou o mioma e engravidou no mês seguinte, eles estão falando, mês que vem que ele está grávida, tá tudo ótimo. E aí... Famílias delirantes, quem nunca? Mas eles estão fanficando isso, eu não. Já quero dizer pra vocês que eu não vou fanficar isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então a ansiedade é o pior anticoncepcional que o corpo feminino poderia usar. Então eu não vou fanficar, não vou projetar, não vou fazer nada. Mas por que eu tô dividindo isso com vocês? Essa coisa tão íntima e tão particular minha. Porque eu sei que nós mulheres nem sempre temos espaço para falar sobre isso. Nós mulheres, eu não dei nenhum dado técnico aqui, tá, gente? Eu não sou médica. Eu sou paciente, eu sou um ser humano. Então, procure informações com os seus médicos. Às vezes a gente não consegue falar isso nem com a mãe, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres que são extremamente solitárias. E se a gente fala para um homem, o homem não entende. Gente, um homem não entende a cólica feminina, vai entender mioma, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa se unir, a gente precisa conversar, a gente precisa se abrir, se ajudar, incentivar a ir fazer exames anualmente, fazer o autoexame, principalmente da mama, para prevenir qualquer coisa que possa acontecer. É importante que a gente se cuide, e é importante que a gente converse, e é importante que a gente destabilize a saúde feminina. É um tabu que não faz o menor sentido e mulheres morrem. Todos os dias mulheres morrem por não se cuidarem, né? Por incompetência médica e por não se cuidar e por falta de autoconhecimento. É isso, assim, essa é a minha única preocupação de abrir isso pra vocês. E, mais um parênteses importante. Em todos esses anos, as pessoas sempre perguntam pra gente, vocês não querem ter filho? Vocês não pensam em ter filho? E sempre me incomodou muito essa pergunta. Incomodou no sentido de que isso é muito íntimo e as pessoas não sabem o que a gente vive. Eu poderia, por exemplo, não poder ter filho. Eu poderia estar tentando há muitos anos e não poder ter filho. E essa pergunta poderia me machucar muito. Não era o meu caso, graças a Deus, mas poderia ser. E eu fico pensando o quão psicologicamente ruim deve ser você ter que dar satisfação sobre a sua saúde íntima quando você não se conhece tão bem assim e não entende o que está acontecendo com o seu corpo. Então, além de destabilizar e democratizar a conversa da saúde feminina, eu queria puxar essa outra pauta, de que a gente respeite o espaço feminino também. Às vezes, pra gente é difícil aceitar o que o nosso corpo está fazendo. Quem dirá conversar sobre isso com pessoas desconhecidas? Exato. Então, a gente precisa respeitar a mulher, no básico, porque nem isso a gente tem na sociedade, sabe? A gente precisa se entender, se respeitar, se admirar, e se ajudar, e se enaltecer e nos dar as mãos, umas às outras. Sabe que aquilo que a gente sempre fala, que os homens se defendem cegamente, independente do que esteja acontecendo? A gente tá precisando disso, galera, mulheres. A gente tá precisando dessa mão dada bem aqui, ó, pra gente conseguir se ajudar e viver, sabe? Porque sozinha não vai dar. A gente precisa ser uma rede de Marcelinhas também. E se unir. É isso, assim. Então, já agradeço antecipadamente todos os comentários, positivos e negativos. Participando tá tudo bem, não tem problema.
Manda esse vídeo pra alguma mulher que você conhece, que você acha que precisa ouvir a minha história. E aí, se você é essa pessoa e não conhecia nosso canal, eu falo muito assim mesmo, não vou nem dizer que é só esse vídeo aqui que eu tô falando muito, porque eu falo muito sempre. Mas bem-vinda e seja inscrita aqui no canal a partir de agora. E bora destabilizar, sabe? Esse universo feminino que a gente precisa disso. Lembrando que os comentários são feitos pra gente continuar uma conversa. E a gente pode continuar essa conversa lá. Mas não queremos receitas milagrosas. Por favor, não mandem. Não receitas queremos milagrosas. exemplos negativos. Não diga que eu vou morrer amanhã. É isso Não que eu peço. queremos opiniões agressivas. Não fala do tipo, ai, a minha amiga foi tirar o mioma e morreu. Não quero saber Não da quero sua amiga. saber. Sinto muito pela sua amiga, mas não tô afim de saber mesmo. Isso, não nesse momento. Eu sou uma pessoa ansiosa, vou repetir isso 30 vezes com zero vergonha. Respeite a minha ansiedade. E vou repetir também sem vergonha. Não queremos receitas de como fazer qualquer coisa. Tipo... A gente sabe transar, tá tudo bem. Não. Acho que é importante falar isso pras pessoas. A gente As sabe. pessoas podem falar assim, ai, para você levantar a perna. A gente sabe transar, tá tudo ótimo. Eu tô falando receita, tipo, quando a gente fala que sente qualquer coisa, as pessoas ficam mandando, tipo, mas toma um limão toda manhã que passa. E toma um remédio tal que passa. Não queremos, não quero. Só conversa comigo. É desagradável. Pra gente é muito desagradável. Muito. E não é meu peso o problema. Já adiantando aí para as pessoas, mas eu acho que você deveria emagrecer. Eu estou indo a médicos. A gente vai decidir junto o que eu tenho que fazer. Isso. Não é a internet. Isso. Mas a internet é um espaço democrático, então comentem absolutamente o que vocês quiserem, com essas restrições que são apenas de respeito. Mais nada. Certo? Certo. Beijo e eu mantenho vocês atualizados. Dia 6 eu tenho médico, então vou definir minhas cirurgias e coisas afins. E aí eu trago pra vocês novidades, porque eu acho importante todo mundo acompanhar pra gente ir se cuidando junta. Beijos e até a próxima! Tchau. Show. Meu e do Marcos Mioma.